Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado, do Instituto Federal do Ceará, e aí na tela você tem algumas regras gerais de conduta para esse período de aula remota, tá bem? Então você pode estar pausando o vídeo e você também encontra lá no Classroom. Bem, então aqui a gente dá início a mais uma aula da disciplina de ADO, tá? E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a função delta de Dirac e a sua relação ali com a transformada e a sua utilidade ali, né? Na verdade, como que a gente resolve equações diferenciais ordinárias que envolvem função de Dirac. Então, na verdade, função de Dirac aparecendo em uma equação diferencial e a gente usando transformada de Laplace para estar resolvendo essa equação, tá bem? Então, a gente pode dar início. Então, para começar, eu queria falar um pouco sobre função impulso, a função impulso unitário, na verdade, tá? Então, em alguns modelos, né, porque essas equações diferenciais, muitos dos seus modelos, a maioria, são inspirados, né, eles surgem de problemas físicos, tá? E aí, em muitos momentos, tá? Em muitas situações físicas, esses sistemas dinâmicos eles vão estar sujeitos a ações de forças externas, né? Que elas sofrem elas sofrem uma grande amplitude por uma força externa por um curto período de tempo e de uma grande amplitude, certo? Por exemplo, né? Você tem uma massa em uma mola que sofre a ação de uma martelada, tá? Então, aquela martelada, ela vai sofrer por um pequeno instante de tempo, mas a força vai estar altamente concentrada ali, tá? Naquele pequeno instante de tempo de contato, tá? Entre o martelo, no caso, e a mola, tá bom? Outro exemplo, por exemplo, é uma bola de futebol, tá? Então, no momento que você chuta a bola, toda a força é aplicada em um curto intervalo de tempo ali do contato entre o pé e a bola, né? Depois disso, a bola ela segue rapidamente a sua direção e o contato não vai mais existir, né? Então, não tem força mais agindo ali naquele sistema, tá? Também a gente tem exemplo aí em circuitos elétricos. Outro exemplo também seria, no caso, um avião atingido por um raio, né? Então aquela descarga elétrica, ela é sofrida muito rápido, tá? E também muito forte. Então o sistema ele vai estar sofrendo essa força externa, né? Que no caso seria o raio, em um curtíssimo intervalo de tempo e com uma grande amplitude, tá bom? Também. Então, existem modelos onde é interessante se analisar esse tipo de fenômeno, tá bom? Bem, e aí para tentar se aproximar, tá, de uma situação como essa, a gente vai passar a considerar função impulso unitário, tá? Em torno de um certo ponto, tá? Em torno de um certo ponto aí, tá chamando de T0, ok? Então, o que é essa função impulso, tá? Impulso unitário. Bem, essa função a gente vai denotar por ΔA. Quem é o A, né? Quem é esse A? Esse A está me dizendo o tamanho do intervalo, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui, vou fazer aqui, eu tenho aqui o T0, né? E aí eu tenho um intervalo aqui de raio A, né? Então ele tem mede A para a direita, A para a esquerda, então aqui é T0 mais A, aqui é T0 menos A. Então, A é a medida desse intervalo, tá certo? Então, é por isso que eu vou chamar de delta A, ok? A me dando o tamanho do raio, o centro no caso é o T0, né? Que vai estar aparecendo aqui, ok? E aí, essa função ela é definida do seguinte modo, tá? Bem, antes de você chegar, né, entre 0 e t menos a, então, por exemplo, vamos só voltar aqui. Então,
entre 0 e t menos a, essa função vai ter que valer 0, tá? Então, ela vai valer 0, ok? Então, de 0 a t menos a, ela é nula. Essa função é simplesmente nula. A mesma coisa acontece aqui, certo? Quando eu estou para t maior do que t mais a. Bem aqui, tá errado aqui. T mais a, ok? Então, se t é maior do que t mais a, ela também é 0. Então, ela é 0 antes do intervalo e depois do intervalo, tá? E o que acontece dentro do intervalo, tá? Dentro do intervalo, ela tem esse valor aqui, ok? Então, dentro do intervalo, a gente tem que ela vai medir 1 sobre 2a. Então, aqui, então, digamos que seja aqui esse valor, certo? Digamos que seja aqui, vai medir 1 sobre 2a. Então, ela vai ter essa medida, ok? Então, basicamente, o que acontece, né? Ela é nula. Quando chega no início desse intervalo aí, ela passa a ser constante igual a 1 sobre 2a. E depois desse intervalo, depois de t mais a, ela passa a ser 0. Então, basicamente, ela é 0, aí passa a ser uma constante, depois passa a ser 0. Tá? Então, basicamente, ela tem esse formato. E aí, claramente, né? O valor dessa sua função, ela está dependendo intimamente aqui de a, tá? Então, a vai ter um papel bem importante nessa função. Por quê? Porque o a vai me dizer justamente onde que é o intervalo, ou seja, ele vai estar influenciando essa região aqui, né? Então, se o a é pequeno, esse intervalinho aqui é pequeno. Se o a é grande, esse intervalo é grande, né? E outra coisa, se o a é grande, né? Se o a é muito grande, esse valor aqui, ó, que é 1 sobre 2a, ele é pequeno, né? Então, ela se tornaria aqui uma função baixinha, né? Agora, se o a é pequeno, 1 sobre 2a é grande, então ela fica maior, tá? Então, a gente tem essa relação aí, dessa sua delta de a, depende fortemente aí do valor de a, certo? Então, bem, então a gente vai considerar, né? A gente está... lembrando, né, a gente quer usar esse modelo aqui para, de alguma forma, aproximar forças que agem em um intervalo curto de tempo e com uma força muito grande, tá? Então, é interessante a gente estudar a situação onde esse intervalo aqui é pequeno e onde o valor dele é muito grande, tá? O valor é grande. Então, quando o delta é pequeno, o intervalo é pequeno e 1 sobre 2a é um valor grande. Então, por isso que a gente está interessado valor pequeno de A, tá? Então, para um pequeno valor de A, isso é o que vai nos interessar, delta A, né? A função delta A de t menos t0, é essencialmente uma função constante, como a gente viu, né? Ela vai ter uma grande magnitude que age somente por um intervalo pequeno de tempo, ok? Então, se esse A é pequeno, então, se esse A é pequeno, o que vai acontecer? Por exemplo, vamos pegar A igual a 1. Né? Se a gente pegar A igual a 1, vamos pegar ali o T0 igual a 2. Tá? T0 igual a 2. Então, meu T0 aqui é 2. Como o A é 1, então aqui seria o intervalo, né? Tem raio 1, então aqui seria 1 e 3. Aqui ela é 0, né? Aqui também ela é 0. E quanto que ela vai valer no intervalo de 1 até 3, né? Ela vale 1 sobre 2a, né? No caso, 1 sobre 2a vai ser 1 sobre 2, né? Então, ela vai valer meio. Então, vai valer isso daqui, né? Então, repare o formato dessa função, tá? Então, se você olhar, ela ainda não representa bem assim, uma situação que a gente deseja, né? Aqui, pensando em uma força, essa força estaria agindo num intervalo relativamente grande ainda, que era do intervalo 1 até o intervalo 3, ou seja, pensando em tempo, né? Do segundo 1 até o segundo 3, e com uma força também baixa, né? Que seria só meio, né? Isso daqui tá valendo meio, 0,5, ok?
Bem, só que o que acontece, né? Vamos pegar agora um valor de A que seja muito pequeno. Vamos pegar A valendo 1 sobre 10, ou então 0,1, tá? E vamos analisar o que acontece. Já vamos pegar um valor de A bem pequeno e a gente vai notar como que vai ficando essa função. Então, a gente vai começar aqui no 2, certo? O intervalo vai ser quem, né? O intervalo vai ser justamente, eu vou ter que subtrair 0,1 e somar 0,1. Então, o intervalo, ó, vai ficar aqui e aqui. Aqui vai ser 1,9 e aqui vai ser 2,1, tá? E qual vai ser a altura, né? Quanto que vai valer nesse meu intervalo? É 1 sobre 2A. Quem é o A? É 1 sobre 10, né? Ok? Então, aqui vai ficar o quê? 10 sobre 2, que vai valer 5. Então, aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, esse meu intervalo vai valer isso daqui, ó. A minha função vai valer 5 nesse intervalo, tá? Então, aqui ela é 0, aqui também 0, e nesse intervalinho aí, ela está valendo 5, né? Até destacar aqui. Então, ela vale 0, 5 e 0. Então, observe que para uns valores pequenos de A, ela começa a ter uma representatividade muito melhor, ela começa a representar muito bem a situação que a gente quer. O intervalo já é bem pequenininho e uma força bem concentrada, bem forte ali, tá? E aí, se você toma o A ainda menor, isso vai ficando mais característico, tá? Esse intervalo vai cada vez ficando maior e o valor que ela toma aqui vai ser cada vez maior, né? Vai ser cada vez maior, tá bom? Então, bem, então você consegue ver que uma função desse tipo ele vai se aproximando de algo desejado, tá? Bem, e aí um ponto que eu queria destacar é o seguinte, tá? Que esse nome de impulso unitário, né? Por que a gente chama essa função ΔA de impulso unitário? Que ela tem uma propriedade, tá? Que independente do A que você esteja, tá? E aí o caso mais interessante quando ele é pequeno, essa sua função, quando você integra ela de 0 até infinito, a integral sempre vai dar 1, tá? A integral dela sempre vai dar 1. Isso não é difícil de você ver, né? A partir do momento que essa sua integral, ela é nulo, ela é 0, né? Se você pega t menor do que t menos t0, e ela também é 0 se o t é maior do que t0 mais a, perdão, t0 menos a e t0 mais a, né? Então, quando você vai integrar, se você vai integrar na reta toda, né, ela é nula a partir do momento que você sai fora do intervalo desse tipo, né? Então, essa integral aqui, quando você vai integrar de 0 a infinito, ΔA, você pode separar de 0 a t0 menos a, mais, né, ΔA, vou só botar assim um rabisco, de t0 menos a até t0 mais a, e depois a outra integral que vai de t0 mais a infinito, né? Só que o que acontece? Nesse intervalo aqui, né, a sua delta é 0, essa sua função é 0, aqui também essa função é 0, então você só tem, na verdade, essa integral do meio, né, que é de t0 menos a. E nesse intervalo ela é constante, ela é 1 sobre 2a, né, dt. Então ela é constante, então vai ficar só 1 sobre 2a, aí vai ficar o limite superior menos o limite inferior, vai ficar t mais a menos, perdão, o limite superior, que é t0 mais a, menos o limite inferior, que é t0 menos a, então isso vai ficar só 2a, que dá 1, tá? Então é o que você tem aqui, tá? Então ela é unitária, que a gente diz, porque quando a gente integra, independente se a gente integra uma função desse modo aqui, que ela é mais, o intervalo é maior e ela é baixinha, ou nessa outra situação aqui, onde o intervalo é mais curtinho, mas ela é mais alta, né, sempre a integral vai dar 1, né? Então, sempre, o que a gente quer dizer é que essa área aqui, né,
a área representada aqui, olhando essa interpretação, ela vale 1, né? Então, essa área aqui, ó, vale 1. De certo modo, né? É porque quando você pega o A muito pequeno, você está diminuindo a base, mas você está aumentando a altura desse retângulo, né? Então, sempre a área desse retângulo está valendo 1, ok? Bem, certo. Então, vamos aqui. E aí, mas você vê, né, que essa situação, ela se aproxima muito bem, né? Como eu falei, quando você pega o A muito pequeno, ela começa a representar muito bem a situação que a gente estava desejando lá no início, tá? E aí, o que que a gente vai fazer, né? Para chegar numa situação ideal, a gente vai passar o limite, tá? A gente pensa sempre na situação limite, ok? E aí, quando a gente passa esse limite, é o que a gente chama de função delta de Dirac, tá? Então, a função delta de Dirac seria a nossa noção de limite, com A tendendo a zero, da função delta de A, tá? Da função delta A, que é a função impulso, ok? Então, essa é a definição da função delta de Dirac, tá? E aqui, se você olha, tá entre aspas, porque no fundo, essa função delta de Dirac, apesar da gente chamar função delta de Dirac, ela não é uma função, tá? Então, sendo bem rigoroso, ela não seria uma função, porque quando você observa no limite, né, essa função ela pode ser caracterizada, tá, pela seguinte propriedade, tá? Quando você olha, né, em todos os pontos diferentes de t0, essa sua função é nula, tá? E aí, no t igual a t0, né, ela teria aquela expressão sobre 2a, com a indo a zero, ou seja, ia para infinito, tá? Então, essa função, a função delta de Dirac, em torno de t0, ela vale infinito no t0, e para todos os outros valores, ela seria nula, tá? Todos os outros valores de t, ela vale zero. Então, assim, ela não é uma função, tá? Mas a gente pode expressá-la por essa duas propriedades aqui. A outra propriedade, né, é passando o limite nessa expressão que a gente tem aqui, tá? E aí a gente chega que, apesar de não ser infinito, a gente pode, de certo modo, falar aqui que a integral dela, tá, vale 1. Então, seria uma função, entre aspas, né, que ela vale 0 para todos os valores de t, exceto por t0, que ela vale infinito. E a sua integral ainda vale 1, tá? Sua integral ainda vale 1. Então, bem, e aí, essa expressão é o que a gente chama de função delta de Dirac, tá? Bem, uma propriedade dessa função de Dirac é que quando, além da gente ter essa daqui, tá? Em relação à integral, uma outra propriedade relacionando ela com a integral se a gente tiver uma outra função, no caso uma função f que seja contínua, aqui, ó, tá? Então, se a gente está integrando a função delta de Dirac de 0 a infinito, o valor vai dar 1, como a gente viu ali anteriormente. Mas se a gente estiver multiplicando essa função delta de Dirac por uma função f e integrando, a gente vai obter f, tá, no t0. t0 que aqui o centro, né, da minha função delta de Dirac, tá bom? Então, se eu vou integrar de 0 a infinito, a delta de Dirac vezes uma outra função, eu vou obter como resultado a minha função, essa minha outra função, que no caso aqui é f, avaliada no t0, que é o ponto onde a minha delta de Dirac seria infinito, tá bom? Bem, esse daqui eu não vou demonstrar. E essa daqui é o que eu vou estar chamando de estrela, tá bom? Mas, basicamente, a ideia é um pouco parecida com o que você fez aqui, tá? O que você fez parecido aqui, você vai quebrar os intervalos, tá bom? E aí você vai seguindo. Qualquer coisa depois, se vocês tiverem curiosidade, a gente pode ver, tá? Bem, e aí, o grande ponto, tá? Que a gente quer ver, né? Porque a função delta de Dirac, ela vai aparecer em EDOs,
tá? E aí na hora de resolver DO, a gente vai precisar da transformada da função delta de Dirac, a transformada de Laplace da função delta de Dirac, tá? Então, bem, como que a gente vai falar da transformada da delta de Dirac, né? Então, a gente vai falar, na verdade, da transformada da função impulso, tá? E aí passa o limite, tá bom? Então, é assim que a gente vai considerar a transformada da função delta de Dirac, ok? Bem, e aí, o resultado que a gente obtém, tá? É que para todo t0 positivo, né? T0 lá que é o centro da delta de Dirac, a transformada de Laplace da função delta de Dirac, ela é dada por essa expressão aqui, tá? Então, a minha transformada da delta de Dirac é a exponencial de menos S T0, tá? T0 é o centro ali da delta de Dirac, ok? Então, fica só a exponencial de menos S T0, ok? Uma expressão até simples, né? E aí, como que você poderia chegar nessa expressão? Bem, do modo que a gente viu aqui, a gente primeiro teria que olhar a transformada da função impulso, tá? Então, como que a gente pode proceder? Bem, a função a função impulso, perdão, delta A aqui, que é a função impulso, a gente pode escrever desse modo aqui, por meio da função degrau, tá? Da função degrau unitária. Ok? Então, você começa com 0. A partir do t menos a, você aparece com a função degrau, multiplicado ali, no caso, por 1 sobre 2a. E aí, quando chegar no t mais a, você subtrai justamente 1 sobre 2a, né? Para poder anular novamente. E aí, você obtém essa expressão. Certo? Bem, e aí, para você calcular aí a transformada, né? Então, a gente usa a expressão da transformada da função degrau, tá bom? Então, a transformada de delta de A, o 1 sobre 2A é constante, você pode tirar. E aí você vai ficar com a transformada desse degrau menos a transformada dessa degrau aqui, tá bom? E aí a expressão também é bem simples, né? É só você olhar o que você tem aqui na função degrau e o que você tem aqui na função degrau, tá? Então, vai ficar exponencial de menos t0 menos a e a outra menos s de t0 mais a. De certo modo, né, já é bem semelhante ao que você vai ter aqui no final, tá? Que depende fortemente dela, ok? Não deixa de ser uma generalização, tá? Então, bem, e aí, utilizando isso daqui, você pode só organizar, coloca a exponencial de menos st0 em evidência e você fica com essa expressão. Aqui você ainda precisa usar L'Hopital na hora de calcular o limite, né? Porque como a vai para 0, você ficaria com 0 sobre 0, mas aí você usa L'Hopital, né? E aí você encontra essa expressão aqui para o limite, tá bom? Então, quando você calcular o limite aí, com a indo para 0, então isso daqui vai para 1, isso vai para 1, né? Então vai ficar 2s em cima no limite, só cancela e você tem só o que você tem aqui, tá? Ou seja, esse limite aqui, ele dá 1, né? Então você tem essa propriedade aí, ok? Mas o importante, né, é você lembrar da sua função, dessa expressão aqui, né? Dessa expressão aqui da transformada da função delta de Dirac. E aí, você pode até relembrar, né? É bem semelhante ao que você tinha lá da função degrau, né? Função degrau de t menos t0, né? Só que a função unitária, você tinha esse S aqui embaixo, né? Você tinha esse S aqui embaixo. E aí, aqui, né, a função delta de Dirac, você não tem. Você só teria o correspondente ao que fosse aqui a parte de cima. Mas aí, de certo modo, se você quer, pode servir como uma analogia aí, tá? Certo, mas tem essa sutileza aí na hora de fazer a diferença, tá? E aí você tem essa expressão.
Então, com isso, já é o suficiente para o nosso propósito. A gente já consegue, daí, partir para resolver as nossas DOs, tá bem? Bem, então, aqui é o exemplo que a gente vai fazer, tá? Então, o procedimento, vocês já sabem qual é. A gente vai aplicar a transformada, né? Vai utilizar o teorema da derivada, né? E aí você vai aplicar também aqui, ó, na delta de Dirac, que apareceu, tá? E a gente vai conseguir resolver essa DO aí, certo? Então, bem, aqui o que a gente vai ter, né? Quando a gente olhar aqui a transformada da segunda derivada, né? Isso daqui vai ficar s quadrado, né? Y, né? Menos, aí vai ficar s y no zero menos y' no zero, certo? Bem, isso daqui o que é que vai dar, né? Usando as condições, isso daqui vale 0, isso daqui vale 1. Então, isso daqui eu vou ter s quadrado, y de s, menos s. Então, bem, e ali, a minha outra transformada, né? É a transformada de delta t menos 2π, tá? Então, bem, aqui, esse daqui, né? É justamente o papel do seu T0, tá? Então, vai ficar exponencial de menos S 2π, né? Exponencial de menos, 2πs, ok? Então, isso daqui que você vai obter. Então, na hora de escrever a transformada, né? De toda a equação, essa equação vai ficar transformada da segunda derivada, vai ficar isso daqui, tá? A transformada de y, que aí no caso, da y, né? Então, que é y maiúsculo, 4, né? A transformada da delta, então vai ficar exponencial de menos 2πs, ok? Bem, então, aqui eu posso colocar s ao quadrado mais 1, né? Esse s já vou jogar para cá. Ok? E agora eu posso dividir tudo por s ao quadrado mais 1. Então, vai ficar 4 aqui s quadrado mais 1, tá? Bem, e aí, agora o que a gente vai ter que olhar, tá? É justamente para a nossa transformada inversa, tá? A gente vai ter que olhar para a transformada inversa. Bem, então, aqui, tá? Essa daqui, a gente pode lembrar, tá? Que a transformada inversa, vou falar nem da inversa, vou só botar transformada mesmo, a inversa já fica a transformada da função cosseno, né, de kt, ela é igual a s ao quadrado k ao quadrado, tá? Então, é exatamente isso daqui o que a gente quer. Então, a inversa, né, dessa expressão aqui, ela vai ser justamente a nossa função cosseno, tá? Cosseno de t. K ali, referente, seria 1, tá? E aí, a outra situação é quando a gente tem translação, tá? Porque a transformada, então assim, a transformada da função seno, tá? Ela é k, né?
Então, aqui, se eu fizer para k igual a 1, tá? Já vou fazer para k igual a 1, que é a nossa situação. Vou apagar aqui também. Eu teria isso, tá? Que é muito semelhante ao que aparece aqui. Só que eu tenho essa exponencial multiplicando, tá? E aí eu lembro do resultado, né? Da transformada quando eu tenho uma translação. Que aí a transformada da translação né? Ela é igual exatamente a 1 exponencial, né? Aí, justamente com a minha translação, nesse caso a translação aí é A, e a minha transformada, tá? Da minha função, tá? Bem, então aqui é justamente a situação que eu tenho, né? Eu tenho aqui a transformada de uma função conhecida multiplicada por uma exponencial. E aqui, ó, é a transformada de uma função conhecida, né? Multiplicada por uma exponencial. Então, quando eu vou olhar a inversa, né? Então, y de t vai ficar 4, que é uma constante. Então, isso daqui eu vou... Então, eu vou ficar com... no caso, é a função seno, né? Vai ficar seno de t menos... Aí, no caso, o a vai ser o 2π, né? E a função, aqui é a função degrau, né? Função degrau de t menos 2π, ok? Mais, né? Aí aqui no caso, essa daqui que a gente já viu, que dá a função cosseno de t, tá? Aqui, se você quer, né? A função seno, ela é periódica, né? Então, se você quiser, você pode até eliminar esse 2π aqui, porque a função seno é periódica mesmo, tá? Então, você poderia tirar esse ponto, tá? Bem, então, você tem essa solução aqui, tá? E aí você pode, né? Caso você queira, tá estudando melhor o que influenciaria essa translação aqui na função seno, né? Mas também não há tanta necessidade assim. A gente pode deixar com essa expressão, tá bem? Certo. E aqui a gente tem esse outro exemplo, tá? Que diz o seguinte: para a gente utilizar aquela expressão asterisco, tá? Qual é a expressão asterisco? É essa expressão aqui, que ela me dá uma relação, né? Justamente quando eu estou integrando a função delta com a função com outra função, né? Eu estou com a delta de Dirac e uma outra função. Então, o que eu vou obter, né? Nessa situação aí? O que é que eu vou obter? Né? Bem, então, vamos lá. Vou copiar, tá? Aquela que me diz aquela condição lá. Eu tenho um integral de 0 a infinito, ok? E aí eu tenho a delta de t menos t0, tá? Aqui eu vou pegar a função f de t, dt, e isso vai me dar justamente a f no t0, tá? Bem, então, ele está pedindo para utilizar essa expressão para reobter a transformada da função delta, né? E obter, no caso, essa transformada aqui, tá? Bem, a gente utilizou, né? Na hora que a gente foi mostrar aqui a transformada da delta de Dirac, essa definição aqui, tá? De usar o limite da delta de A, né? Mas, bem, eu poderia fazer simplesmente, né? Nesse primeiro ponto, eu poderia considerar f de t igual a função constante igual a 1, tá? Então, o que é que essa expressão ia me dar? Ia ficar 0 a infinito
delta, perdão, não é igual a 1, não, perdão. Tá? Olhar, na verdade eu ia olhar, era a definição, tá? Quem seria, olhando a definição, né? Olhando a definição da transformada, né? Se a gente fosse olhar a definição, a integral de 0 a infinito, tá? Aí a gente tem a exponencial de menos st, né? E aí delta dt, né? Essa é a definição da transformada de Laplace. Só que, se você olha para a expressão de cima ali e você considera f de t como sendo exponencial, tá? Então, no caso aqui, essa é constante. Aqui você iria obter, por essa propriedade, né? Você iria obter justamente f de t0, né? No caso, para essa f aqui, né? Então, nesse caso aí, quem é f de t0? Exponencial de menos s t0, tá? Então, que é o mesmo resultado, né? Ó, se você olha, é o mesmo resultado que a gente já tinha, exponencial de menos s t0, tá? O que a gente já tinha aqui, exponencial de menos s t0. Bem, e a outra ali, né? E a outra ali? Quem é a transformada, né? Quem é a transformada do cosseno de t, ln de t, vezes delta de t menos t0, né? Se a gente vai olhar, a definição ficaria a integral de 0 a infinito, exponencial de menos st, e essa função, né? Cosseno de t, ln de t, delta de Dirac de t menos t0 dt, né? Bem, e aí, o que eu ia fazer, né? Eu posso considerar a minha função f justamente, né? Aqui, nesse caso, eu considerei f para ser exponencial. Aqui eu posso considerar a minha função f para ser isso daqui, tá? Então, nesse caso, a minha função f de t é menos exponencial de t, cosseno de t, ln de t. Então, eu sei que isso daqui vai me dar f de t para esta t aqui, né? F de t0. Então, vai dar justamente exponencial de menos s t0, cosseno de t0, ln t0. Tá bem? Então, consigo obter também esses resultados, tá? No fundo, né, sendo bem direto mesmo, o que é mais importante desta aula, tá? Para os nossos propósitos aqui, é você lembrar que a transformada da delta de Dirac, né, é exponencial de menos s t0, tá? A essência dessa aula é essa, ok? Então, espero que tenham compreendido e um abraço.